Romanos 12, versículo 12. Alegrai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação e perseverai em oração. Eu quero aqui fazer referência a duas razões pelas quais Deus permitiu que o Lula voltasse a governar este país junto com a sua petralhadas. Número 1, Deus permitiu para salvar os petistas, especialmente os mais fanáticos. Sim, porque o Bolsonaro representava para os petistas fanáticos um demônio na figura de uma pessoa. Mesmo que fosse possível o Bolsonaro, durante a sua gestão, transformar o Brasil em um paraíso, não seria suficiente para os petistas, a maioria, mudar de ideia. Eles queriam ver o Bolsonaro morto. Em contrapartida, o Lula para eles era o salvador do Brasil. Está aí. Duas semanas apenas de governo. O resultado nós estamos vendo. Então, em primeiro lugar, Deus quer salvar os fanáticos petistas. Essa petralhada toda. Porque, do contrário, não seria possível essas pessoas terem um encontro com Deus, a maioria. Faz lembrar do salmista, quando ele afirmou, Salmo 119, versículo 71, foi bom eu ter sido afligido para aprender os teus decretos. Eles vão ser afligidos como nós estamos sendo, nesse começo de desgoverno aí, como muitos chamam. Em segundo lugar, Deus quer salvar a elite petista, daqueles que estão à frente do governo, começando pelo Lula, José Disseu, seus ministros, José Genuíno, pessoas aliadas dele, do Supremo Tribunal Federal, Alexandre, Barroso, Gilmar Mendes, o presidente do Senado, que é estreito aliado do PT, o Rodrigo Pacheco. Deus quer salvar essa galera também. Deus quer mostrar para esta galera que está à frente do nosso país, por enquanto, que eles são mortais, que a vida tem prazo de validade. Infelizmente, a mulher do Barroso morreu semana passada. Infelizmente. Poderia ter sido o Barroso, poderia ter sido o Lula, poderia ter sido eu, poderia ter sido você. Nós já estamos ainda vivos, né? Graças a Deus. Deus tem plano de salvação, inclusive, com cada um de nós. Especialmente com esses que estão governando o Brasil. Vão governar durante esse período, né, nos próximos 4 anos, se for possível. Então, Deus está permitindo esse governo exatamente por isso. 2 grandes motivos. Salvar os fanáticos, salvar a elite petista. E Deus espera que nós, como cristãos, tenhamos 3 atitudes diante de tudo isso que está acontecendo. Alegrar sempre no Senhor. A igreja tem que se alegrar sempre no Senhor. Que a nossa vitória está, não aqui, mas na glória. Ser paciente na tribulação, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, nós temos que ser paciente, porque a tribulação está aí. Vai ser uma prévia da grande tribulação. E perseverar na oração, orando por todos os brasileiros, incluindo os fanáticos petistas e esses que estão nos governando agora. Para Deus se compadecer da alma deles. Porque a vida tem prazo de validade, nós estamos indo embora. E mesmo que melhore aqui ou acolá, por misericórdia de Deus, nós sabemos que a tendência do mundo é piorar cada vez mais. Porque é bíblico. Não que Deus quisesse que assim fosse, mas Deus viu assim e ordenou que escrevessem e agora tem que se cumprir. Então não adianta esperar melhoras daqui para frente. A tendência do mundo é ser governado pela esquerda global. É só olhar para a Europa, América Latina, a China, Rússia, Estados Unidos.
os democratas representam a esquerda lá, e o mundo está indo, como diria 2 Timóteo 3:13, de mal a pior. Os homens maus e perversos, enganando e sendo enganados pelo diabo. Agora imagine, 2 meses, 2 semanas. Há quem dera que fosse 2 meses. 2 semanas de governo. O que está acontecendo? O dólar não para de subir, bolsa de valores não para de cair, e o prejuízo no mercado, no mercado financeiro foi de quase $500 bilhões de dólares, ou melhor, de reais. Fuga de capital estrangeiro de forma permanente, a PEC do rombo, 200 bilhões de reais, para atender às demandas prometidas durante a campanha pelo governo do Lula. Fim do processo das estatais, fim do decreto de armas. Você que tem um sítio, um patrimônio, pode defender, não. Agora os bandidos estão aí. Existem propostas aí para soltar todos os bandidos que se encontram no regime provisório. Aliás, o Gilmar Mendes ordenou que fossem soltas 85 detentas aqui no presídio da Colmeia, Distrito Federal, para dar lugar para as senhoras do Zap que participaram das manifestações de 2 meses à frente dos QGs, que culminou no incidente nos prédios dos 3 poderes, mas nós sabemos que quem foi responsável pela depredação foram uma meia dúzia de bolsonaristas fanáticos, porque existe fanático também no bolsonarismo, e alguns esquerdistas infiltrados. Grandes empresas estão se fechando, incluindo a Riachuelo, as lojas americanas, e o desemprego batendo na porta de todo mundo. A anulação da portaria que dificultava o aborto no Brasil. O Lula falou que era contra o aborto, agora está abrindo mão, né, e facilitando o aborto no Brasil. Criação de uma secretaria que funcionará como Ministério da Verdade. Quer dizer, você que fala alguma coisa do governo está sujeito a ir preso, vai cair no inquérito das fake news, e aí de lá você não sai mais, porque os responsáveis por esse inquérito investiga, julga e condena, e você não pode botar advogado, porque os advogados não têm acesso aos autos do inquérito. Muito bem. O salário mínimo não vai ter reajuste, mas quem ganhar mais de R$ 1.500 vai ter que pagar imposto de renda. O Lula também criou, como todos nós sabemos, 37 ministérios. Entre esses ministérios nós temos o Ministério da Cultura, sob a liderança da Margarete, que não sabe falar em entrevista, e ela fez uma solicitação de R$ 10 bilhões para poder reabrir as torneiras da Lei Rouanet. Dentre outras aberrações, só para finalizar, a ministra do Meio Ambiente está lá em Davos mentindo. Chegou a declarar lá para o mundo todo que no Brasil nós temos 120 milhões de pessoas passando fome. É o fim do mundo, quer dizer, o começo do imundo. Os 3 posicionamentos que nós temos que ter, porque Deus espera que tenhamos, é esse. Sempre alegre no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. Sede paciente na tribulação e perseverai em oração. Orando, inclusive, por todo o Brasil, incluindo as autoridades e esses fanáticos esquerdistas, socialistas, comunistas. Porque, como diria Jesus, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Valério Pontes.